Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez, retomo essa tribuna política para falar de assuntos políticos que muito interessam ao Brasil e toda a cidadania brasileira. Meus amigos, eu hoje me atrevo a falar de algo que, quando se fala e se aborda, é muito polêmico. Democracia. Democracia. O Brasil já exauriu o sistema de democracia representativa. A democracia representativa no Brasil é falida. E falida duplamente, porque o nosso órgão mais representativo da política, segundo dizem, é o Poder Legislativo, que no Brasil é bicameral. Senado Federal e Câmara dos Deputados. Eu não tenho a menor dúvida ao dizer ou afirmar que o Senado Federal e a Câmara Federal é um amontoado de pessoas individualistas que só cuidam do seu próprio interesse. Do seu próprio interesse. Então estão lá representando quem? E ainda mais, duas câmaras, sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Meus amigos, é hora de fazermos no Brasil uma revolução pela democracia. Não podemos, de forma nenhuma, continuar com esse sistema tão prejudicial ao Brasil. Você elege um amontoado de pessoas irresponsáveis para a Câmara e para o Senado, que de nada servem para o Brasil. O povo brasileiro carrega nas costas 513 deputados e 81 senadores. A troco do quê? A troco do quê? Dos escândalos que estão aí, que as principais lideranças do Congresso Nacional estão envolvidas em malfeitos que estão levando muito deles à cadeia. E o resto é contaminado. É contaminado. Veja bem o escândalo do mensalão, como é que deputados e senadores eram corrompidos, comprados. Veja agora o petrolão da Lava Jato. Enfim, todos os escândalos que nós temos no Brasil, eles advêm da tal democracia representativa. Porque um deputado e um senador, quando investidos do mandato, estufam o peito e dão carteirada em todo mundo. Eu sou senador, eu sou deputado. Em tudo isso para tirar vantagem pessoal e familiar e de grupo. Enquanto que a massa, o povo brasileiro, o trabalhador anônimo, padece, entregando sua força de trabalho inutilmente para um sistema que só explora a força de trabalho, o trabalhador. É uma covardia. Por outro lado, a multidão brasileira, anônima, como cordeirinho, baixa a cabeça e deixa ser cavalgado. Ou cavalgada. Pelos insetos que infestam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Primeiramente, o sistema mesmo de democracia representativa dispensa o Senado Federal. Para que duas câmaras?
Isso acontece lá na Inglaterra, que é a mãe do sistema, e nos Estados Unidos, que é, vamos dizer, uma segunda Inglaterra implantada nas Américas. Mas lá porque eles têm a Câmara lá dos Lordes e dos representantes do povo, é diferente. Aqui tudo é peão, é tudo uma caboclada que só enxerga a vantagem pessoal, a sua conta bancária e tudo mais nesse sentido. Meus amigos, então, para começar, no sistema que estamos, já temos um desperdício. O Senado Federal é despiciento, não serve para nada. Não serve para nada. A Câmara dos Deputados já tem suas comissões temáticas. Quando o projeto de lei chega para ser votado, quando vai ao plenário, já chega dissecado, já chega estudado e reestudado nas comissões pertinentes. Eu conheço, eu passei quase 40 anos ali. Então o Senado Federal é dispensável, porque o projeto aprovado na Câmara dos Deputados é remetido para o Senado Federal, onde passa pelas mesmas, praticamente todas as mesmas comissões temáticas. É revisitado nas mesmas matérias. Meus amigos, e estou abordando isso aqui em época de eleições para alertar o povo brasileiro de como nós todos somos levados no bico para sustentar milhares e milhares de famílias ociosas. Aqueles que pousaram no couro do povo brasileiro como carrapatos, como hematófago, morcegos e outros. Nós brasileiros sustentamos uma estrutura piramidal de poder no Brasil, maléfica, que deixa em prejuízo o povo brasileiro. Quem constrói a riqueza dessa nação sai em prejuízo. Agora veja, meu amigo e minha amiga trabalhadora, veja, onde é que seu filho estuda? Veja onde é que o filho do deputado e do senador estuda. O seu filho não passa nem na porta de uma escola deles. E eles também não passam nem na porta de uma escola do seu, porque eles têm nojo. Eles têm nojo. Porque as escolas, veja bem aqui no Distrito Federal, na capital da República, em Brasília. Quem tiver curiosidade, ande pelas escolas aqui de Brasília, as escolas públicas. Agora as escolas onde se amontou estudos filhos dos eleitos, Senado e Câmara Federal e a própria Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, veja, lá eles têm uma poltroninha confortável para sentar, uma sala aclimatada com ar-condicionado, com a temperatura adequada. Eles têm cada um computador personalizado para pesquisar, para se informar. Eles têm lá recursos humanos diferenciados e recursos tecnológicos. Anote aí. Tudo isso, meus amigos, às custas do suor seu sofrido, do seu filho que lá está numa escola que mais parece uma sauna. Quente, insuportável. E depois, na hora da merenda, na hora da alimentação, vai comer um biscoitinho miserável com um sucozinho desprezível, que não alimenta, faz adoecer. Meus amigos, é isso que é reservado para o povo brasileiro nessa democracia direta que nós temos.
aliás, nessa democracia indireta que nós temos, representativa. Temos que mudar esse sistema e colocar em funcionamento o sistema de democracia direta através de plebiscitos e de referendos. Nós temos que fazer isso, porque, caso contrário, se não tomar mais medidas necessárias, o Brasil, meus amigos, evapora, como está evaporando a Venezuela. A Venezuela está sujeita a uma revolução terrível para tirar os carrapatos que dominam lá o poder. E o Brasil não é diferente, porque quem está se locupletando, quem está sugando, quem está surfando nas costas do povo trabalhador anônimo, não quer sair, meus irmãos, não quer sair de jeito nenhum, não sai nem com veneno. Então tem que ser arrancado. Temos que mudar a democracia representativa para a democracia direta, através de referendos e através de plebiscitos e de outras instrumentalizações que se encontram para fazer com que o cidadão participe diretamente do seu destino, do seu filho, do seu neto e de todo o povo. Porque até agora o povo brasileiro, desde a colônia, meus amigos, tem sofrido com a exploração escravista. Escravista mesmo. Hoje o povo brasileiro vive pior do que a escravidão. Porque na escravidão o senhor de escravo tinha a obrigação de alimentar e de vestir, de cuidar do seu patrimônio que era o escravo. Hoje em dia, morre um, ele substitui por outro, morre aquele, vem outro, e assim sucessivamente. E o povo, veja a saúde como é. Veja a saúde como é, minha gente. A saúde brasileira não existe. Veja as escolas, a educação como é. Veja, para você ver se a multidão dos filhos dos pobres, dos trabalhadores anônimos, vocês vão ter alguma condição, se eles têm ou se vão ter alguma condição de competir com os filhos dos ricos. Não tem, nem na área privada e nem na área pública. Nem na área pública. Eu sei disso porque eu convivi, minha gente, 40 anos no serviço público. Eu sei como é que essa gente age. De repentemente chega numa sessão, o filho do senhor, o fidalgo lá, que é o filho de algo, o fidalgo chega lá na sessão onde você trabalha há 10, 20 anos, aí já chega com o título de diretor, de chefe, para mandar naqueles que trabalham, doam a sua vida. Agora vem um vagabundo mandar em todos. Vagabundo, olha no meu olho aí, meu amigo. Eu estou lhe chamando de vagabundo mesmo, porque você é um vagabundo. Vive às custas do suor e do sacrifício das pessoas menos favorecidas. Essa é a verdade. Então, em tempo de eleições, eu venho aqui na tribuna política, nessa tribuna, que é uma tribuna política. Pode não ter a importância que você acha que deva ter, mas tem. Aqui eu estou exercendo o meu papel de cidadão. Não renuncio minha cidadania. Enquanto Deus permitir. E essa estrutura do YouTube deixar, eu estou aqui alertando e falando. E falando mesmo, porque no Brasil nós temos milhões de sanguessugas sugando o sangue, a vida, a vitalidade, a seiva do povo brasileiro. Essa é a realidade,
Meus amigos, esse sistema, nós caímos nessa situação de falência que estamos com 14 milhões de desempregados. Estão dizendo que é 13, mas é mentira. Não podemos contar os informais, porque os informais fazem bico. Aqui não é emprego, não tem registro, não tem futuro para o trabalhador. Ele está ali se mantendo imediatamente pelo um pratinho de comida para ele e seus filhos. Isso é uma covardia. Em um país que é rico como o Brasil, não pode sujeitar sua população, justamente o sujeito da ação da riqueza do Brasil, não pode sujeitá-lo. Não pode sujeitá-lo a tanto sacrifício em vão. Agora tem jeito. Nós temos um caminho. O caminho é a democracia direta para resolver as coisas no Brasil de forma direta. Temos que encontrar o caminho através de plebiscitos, e de referendos. Meus amigos, perdoe a minha exaltação, a minha emoção, mas é que eu fico indignado, uma fera, com a situação que o povo brasileiro é submetido. É submetido e não reage. Meu Deus do céu, parece que eles dão todo dia no alimento da pessoa um anestésico, porque está todo mundo anestesiado, fazendo exatamente o que eles querem, dando o que é seu, a sua vida pessoal, para aqueles que só querem desfrutar do seu trabalho, da sua produção. Meus amigos, pense bem, será que tem um estadista nesse país que possa invocar, formular e implementar a democracia direta no Brasil? Retirar, nós temos 2 câmaras no Brasil, no Poder Legislativo, a nível federal. Meu Deus, para que serve o Senado? Para que serve o Senado? Para acomodar ex-governadores, ex-ministros, ex-coronéis. Isso aí é mais um encargo que nós temos no Brasil, meus amigos, de sustentar essa raça inútil, improdutiva, intragável, indisponível, que só olha para o seu próprio umbigo. Só para o seu próprio umbigo. Meus amigos, a vida pública é muito séria. A vida pública é muito séria. E nós, brasileiros, temos que levar a sério a vida pública no Brasil, porque senão evaporamos todos. Porque onde é que está sendo aplicados os nossos impostos? No colégio do seu filho? Não. Na saúde global? Não. Na segurança? Muito pior. Hoje no Brasil a vida pública é meio de fazer malfeitos. É meio de subtrair do erário, do dinheiro do povo, o dinheiro do imposto, de tributos, que se paga penosamente. E é muito dinheiro, são trilhões. Meus amigos e minhas amigas, acordemos. Eu tenho repetido aqui que a diferença do ser humano para o ser bruto, para o bicho bruto, é o raciocínio. Nós temos capacidade de raciocinar. Por mais desinformado que você seja, você pode saber. Você sabe o que você está passando. Você sabe que vive uma injustiça na pirâmide social do Brasil. Você está cá embaixo, com seus ombros, segurando os espertos que estão lá em cima, te explorando, acabando, arrebentando contigo. Em troco você não tem nenhum hospital, não tem nenhuma consulta, não tem nenhum remédio para tomar.
É uma exploração desgraçada. Tem lugar nesse Brasil aí que o cara oferece a mão de obra dele, a força de trabalho dele, pelo amor de Deus, por um pratinho de comida. Minha gente, onde é que nós estamos? O Brasil é um país riquíssimo. É a 8ª economia do mundo, mas que serve apenas mente para praticamente 1% somente da população brasileira. Minha gente, temos que reagir. Nesse tempo agora de política, temos que votar, olhar para os candidatos, todos eles, olhar para os candidatos, todos eles, com projetos sérios. A gente sabe quem é o candidato de projeto sério e quem é o estelionatário eleitoral. Nós sabemos. A maioria dos candidatos chega na sua televisão, mostra a cara cínica, de hiena, pedindo voto, fazendo promessas que você, por mais desinformado que seja, sabe que é impossível e que não vão fazer porque eles não são mágicos. Nós temos que refundar o Brasil, reorganizar o Brasil e começar pela democracia direta. Essa democracia representativa é um golpe contra o povo. Isso não é democracia, isso é escravidão. Meus amigos, temos que olhar para tudo isso e refundar o Brasil, reorganizar o Brasil, porque se não tivermos uma mão habilidosa e ao mesmo tempo forte para reorganizar, fazer uma equação do Brasil e resolver os problemas, nós teremos o futuro da Venezuela. Ou seja, a desgraça total. Quantos milhões de pessoas da Venezuela não saíram de seu país querido e amado e estão agravando a situação na Colômbia, no Peru, no Equador, na Argentina e no Brasil. No Brasil já trouxeram sarampo, catapora e até a lastrina, como eles chamam, que é a varíola. São os eleitores deles, são os eleitores do Chaves e do Maduro, que estão atormentando a América do Sul. Atormentando. Por quê? Isso não é desumanidade, não. Porque nós temos no Brasil um flagelo direto aí de pessoas pobres. E o Estado brasileiro não está acudindo. Agora, a miséria causada lá fora pelo desmando de alguns irresponsáveis assassinos, eles estão assassinando lá o povo, de fome ou de tiro mesmo. Isso não tem cabimento, nós não temos essa condição. Se não estamos fazendo nem pelos nossos, como é que nós vamos absorver da Venezuela para o Brasil os problemas deles? E a própria Colômbia absorver também os problemas da Venezuela para o seu erário, para o seu povo. São milhões hoje de refugiados de Venezuela. O Brasil está interiorizando aí centenas deles, mas já a Colômbia é milhões. Minha gente, isso é uma carga enorme para um país que não tem nada a ver com os desmandos na Venezuela. Um país rico tem um dos maiores economias, ou seja, potenciais de petróleo de seu subsolo. Minha gente, digo isso aqui, não sou contra os venezuelanos que estão entrando no Brasil. Eu sou contra a situação pela qual deu causa a isso tudo. E o Brasil, estou abordando o assunto, para dizer, se o Brasil não se cuidar, se o povo brasileiro não reagir, nós vamos cair no mesmo abismo que a Venezuela caiu. Que a Venezuela, o futuro da Venezuela como país está comprometido. E o nosso está caminhando a passos largos para isso também. Eu vou só falar aqui, por exemplo, da reforma da Previdência. Tivemos muitos vagabundos, muitos bandidos contra. Por quê?
Se todos nós sabemos que a Previdência no Brasil está quase falida, precisa de um socorro, precisa de um alento, e os caras que foram eleitos para isso viraram as costas para o povo brasileiro. Meus amigos, é triste a gente constatar certas coisas aqui no Brasil, porque a engenharia parece-me, ou é mesmo, para destruir a nação brasileira, o Brasil como Estado, como um país independente. Então nós temos, primeiramente, que acabar com o Senado Federal. Transformar o Brasil em um país onde tem um poder legislativo unicameral. Não bicameral, que nós não precisamos de Senado não, 2 câmaras não. São 2 gastos. É mais burocracia, mais tempo para resolver as coisas, que temos urgência. Meus amigos, primeiro passo é extinguir o Senado Federal. Depois implantar a democracia direta. Essa história de representante, de democracia representativa, já exauriu. Nós todos sabemos que não serve para nós, que não serve para o Brasil esse sistema. Então, meus amigos, pense aí. Isso é uma sementinha que eu estou lançando para você pensar. E tem que germinar em benefício de todos nós. Democracia direta, não democracia representativa. É o que nós temos que fazer. Para resolver os nossos problemas, temos que ir fundo. Não adianta ficar lambendo por fora, não. Temos que entrar no cerne da questão. E o cerne da questão, um dos piores problemas que nós temos no Brasil é a bicameralidade do nosso poder legislativo. É desnecessário o Senado, é desnecessário o Senado, é desnecessário o Senado. Muito obrigado, meus amigos. Desculpe aí o arrojo.